agora falando sobre magnetismo, já partindo para indução, né, eletromagnética. Aqui nós colocamos aqui uns lembretes, né, sobre magnetismo. Um dos principais é a lei de Ohm para o magnetismo, que é o fluxo é igual à força magnetomotriz dividido pela relutância, que é uma característica intrínseca da bobina, do meio, né, onde está correndo o fluxo magnético, de ir contra a passagem desse fluxo magnético. Lembrando que a relutância é o inverso da permeância. No caso, a permeância é a facilidade, né, que o material oferece a passagem do fluxo magnético, e é determinado pela permeabilidade vezes a seção da parte de ferro do núcleo e o comprimento desse circuito magnético. Outro, Outra grandeza magnética importante é a densidade do fluxo magnético, que é o número de linhas, né, num metro quadrado, numa seção transversal. E a força magnetizante, ou a intensidade desse fluxo, que é dado pelo número de espiras, formadores da bobina, vezes a corrente que atravessa, dividido pelo seu comprimento. Aqui é uma outra forma de relacionar essas duas grandezas, que é através da permeabilidade, né, que é a densidade do fluxo magnético dividido pela intensidade do fluxo magnético. Isso foi um pequeno apanhado rápido do que nós já vimos já em apresentações anteriores. Agora vamos começar falando de força eletromotriz. O que vem a ser força eletromotriz? Toda vez que você tem uma corrente atravessando um condutor, você gera um campo magnético. Se você tiver um campo magnético cortando um condutor, você gera nos terminais desse condutor uma força eletromotriz, uma força que faz com que os elétrons de um corpo, né, os elétrons livres, se movimentem. Bom, vamos dar uma lida aqui no material. Quando um condutor é exposto a um campo magnético, em seus terminais é gerada uma força eletromotriz. Este fenômeno é chamado de indução eletromagnética. Agora, aqui é importante você notar que não tem diferença se o campo é fixo ou se o campo está variando, ou se o condutor é fixo, ou se é o condutor quem está girando no meio de um campo magnético parado, né? Um campo magnético estático. Nós temos agora uma observação, algumas leis importantes quando a gente vai falar de indução: a lei de Lenz e a lei de Faraday. A lei de Lenz diz que o sentido de uma fé induzida é tal que se opõe pelos seus efeitos à causa que a produziu. E a lei de Faraday diz que a fé induzida no condutor submetido a um campo magnético variável é proporcional à rapidez que o fluxo varia. Matematicamente, nós vamos representar essas duas leis em uma, dizendo que é o seguinte: a fé, que a gente vai simbolizar com a letra E, é igual à variação do fluxo magnético na variação do tempo, que é exatamente o que ele diz aqui, que é a velocidade em que ela varia, a velocidade que varia o fluxo. Agora, nós vamos botar um sinal negativo aqui, que é justamente por causa da lei de Lenz, né? Dizendo que o sentido de uma fé induzida é tal que se opõe pelos seus efeitos à causa que a produziu. Então, o sentido da força magnética é sempre da fé eletromotriz
é sempre contrário aos efeitos que é produzido. Por isso nós usamos esse sinal de menos. Agora, quando se tratar de uma bobina, nós teremos, além da fórmula, temos que ver que a corrente, o fluxo vai variar e vai cortar N condutores, né, na variação do tempo. Então nós temos que multiplicar, mas mantendo o sinalzinho de menos ali, que é justamente para poder fazer o produto, né, das várias tensõezinhas induzidas em cada um dos condutores que estão cortando o campo magnético. O valor da fé induzida não é um valor fixo, né, visto que tem uma variação. Se o campo varia, ele tem um momento que ele, se for o campo que estiver variando, né, ele vai ter um momento em que o campo vai trocar de sentido, que ele vai chegar, vai partir de uma intensidade, né, falando de campo magnético, da intensidade do campo magnético. O campo ele vai num sentido, e se ele estiver variando, ele vai voltar em outro sentido. Entre ele vir variando até aqui, aqui ele vai ter um certo momento que ele vai ter que reduzir a intensidade, chegar a zero e depois de zero voltar a 1. Ele parte, vamos dizer assim, de menos 1, vai até zero, volta a 1, depois vem até zero, menos 1 e vai ficar nessa variação. Então, essa tensão ela vai variar de acordo com a velocidade do fluxo. Nós vamos ter a tensão instantânea variando B, a velocidade vezes a velocidade da variação, vezes o comprimento do condutor. Agora, se nós tivermos aqui dentro, no interior do campo magnético, esse condutor aqui girando, nós vamos ter que notar também o seguinte: nós temos aqui a orientação do condutor e aqui a orientação do campo magnético. Aqui do condutor, aqui se forma um ângulo. Aqui você tem uma outra orientação, o condutor e o fluxo. Aqui você tem um ângulo já diferente desse anterior. A energia que vai ser induzida nesse condutor depende também de quantas linhas, ele depende do fluxo, da intensidade do fluxo magnético que está cortando. Aqui ele está cortando 3 linhas, conforme ele foi girando, ele deixou de cortar 2, ficou cortando apenas uma. Essa variação ela vai ser uma variação senoidal, e nós vamos ter E igual a B, a velocidade que está girando o condutor. Nesse momento a velocidade passa a ser a velocidade de variação do condutor, vezes o comprimento, vezes o seno desse ângulo que é formado aqui. No caso, você vai ter uma máxima quando o ângulo for 90 graus. Aqui você tem um ângulo de 90 graus. Você tem a tensão instantânea máxima. E quando você tiver 0 graus, você tem a tensão instantânea mínima. Eu fiz um gráfico senoidal aqui bem ralezinho, mas vai dar para a gente chegar a um entendimento aqui do que eu quero dizer. Vamos dizer que aqui você tenha no instante T1, você tem 0 graus. Então, o seno de 0 é igual a 0. A minha tensão instantânea vai ser igual a 0. Nesse instante aqui, eu vou chamar de instante
1,5, você tem um ângulo que é menos 90. Aqui você tem menos E e aqui você tem mais E, que nós vamos ver mais tarde que se trata de tensões de pico, né, quando a gente começar o estudo sobre corrente alternada. Aqui você vai ter o valor máximo negativo, porque seno de 270 é igual a menos 1. Então você vai ter o máximo valor da tensão induzida. Já no instante 2, você tem o ângulo de 360. E lembrando que 100 de 360 é igual a seno de zero, que é igual a zero. Então, nesse instante, você torna a T 0 volts. Nesse aqui, vamos chamar ele de instante 2,5. O seno aqui volta a ser 90, passa a ser 90 graus. Está em cima, 90 graus, que é igual a 1. Você tem o valor máximo da tensão instantânea, o valor máximo positivo. Bom, por enquanto é só. Até mais.